Livro de Tiago, no capítulo 2, verso 1. Meus irmãos, como tendes fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, não façais discriminação de pessoas. Condenação à discriminação, é isso que Deus faz. E se nós somos orientados a não fazer discriminação, nós entendemos então que o amor de Deus, ele não é imparcial. O amor de Deus é igual para todas as pessoas. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre esse amor de Deus, que não é parcial. Trata de um de uma forma, trata o outro de outra forma. Recebe um de uma maneira, mas o outro não recebe. Deus, ele ama a todos de igual forma, sem distinção alguma. E nós então temos que aprender com esse princípio, a também pautar as nossas vidas na palavra de Deus. Tiago, após falar sobre as alegrias e as provações, aqui no primeiro capítulo, e exortar sobre a prática da palavra de Deus, ele passa agora então a tratar desse tema, que é a discriminação de pessoas dentro da comunidade cristã, dentro da igreja daquele período, ou as pessoas a quem ele escreve. Já no capítulo 1, do verso 9 ao verso 11, ele dá uma pincelada sobre esse tema, que agora então ele vai aprofundar, ele vai expandir essa ideia de discriminação que estava havendo no meio daquela comunidade cristã, e vai trazer esse conceito, algumas instruções para que a igreja não procedesse dessa forma, porque naquele tempo era um assunto e era algo que estava acontecendo, era uma situação muito grave, era um problema sério no meio da igreja daquele período. Nos versos 2 até o verso 4, nós vemos o problema ilustrado com o qual Tiago então se depara naquele contexto. Ele então fala sobre essa questão da discriminação, e o exemplo que ele usa aqui é a discriminação contra os pobres, que segundo Tiago isso é fruto de padrões malignos. Ele diz que a discriminação que estava sendo feita em relação aos pobres era uma discriminação pautada em padrões humanos e acrescentando padrões malignos, porque Deus não discrimina, Deus trata todos da mesma forma. Na sequência, ele então apresenta duas razões pelas quais nós cristãos, e os cristãos daquela época, deveriam evitar o favoritismo. Primeira delas, o tratamento preferencial aos ricos contrasta com a atitude de Deus, que escolheu os pobres também para a salvação, para serem ricos na fé, conforme ele fala no verso 5 e no verso 7. O segundo motivo, porque todo favoritismo é condenado pela lei máxima da palavra do Novo Testamento. E essa lei máxima é a lei do amor, a lei áurea, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se nós fazemos algum tipo de favoritismo ou algum tipo de discriminação, nós estamos infringindo a lei do amor que o Senhor deixou para reger então as nossas vidas. Irmão, se Tiago estivesse vivendo nos nossos dias, nos dias de hoje, século 21, provavelmente ele estaria presenciando esse mesmo problema dentro das nossas igrejas, ou ele estaria presenciando talvez isso dentro da nossa própria igreja. Ou talvez hoje nós como crentes estamos livres desse pecado. Nós hoje não cometemos nenhum tipo de discriminação. Nós estamos de coração aberto para receber as pessoas, todas as quais quiserem estar no nosso meio, e Deus nos mandar. Se Tiago estivesse hoje aqui, será que ele teria esse mesmo problema ou enfrentaria essa mesma situação? A questão é que o exemplo que ele traz, esse exemplo condena algo muito sério, favoritismo. E nós também somos, de uma certa forma, elitistas. Nós favorecemos algum grupo de pessoas. Qual é o objeto maior de preconceito hoje por parte da igreja? Será que é a questão dos ricos e dos pobres? Será que hoje a igreja ela faz discriminação em relação à cor das pessoas, à classe social, ao status, à sua condição moral, espiritual, sexual, financeira? Se é flamenguista, se é corintiano, qual seria o maior fator de discriminação hoje no nosso meio? Nós temos que aprender com a Bíblia a não exercer isso, a não fazer essa discriminação, a tratar as pessoas como Deus as trataria.
E o texto começa já nesse verso 1 que nós lemos, Tiago falando sobre aquilo que eu chamo, e a Bíblia chama, o pecado da discriminação. Porque, irmãos, que a igreja, por que nós não devemos discriminar as pessoas? Porque, segundo a Bíblia, isso é pecado. Isso é um erro que nós fazemos. E Tiago, ele trata disso já no verso 1. Meus irmãos, como tendes fé no Senhor Jesus Cristo, não façais discriminação de pessoas. Porque a discriminação é uma forma de pecado. Acepção, em algumas traduções, talvez na sua Bíblia fala acepção de pessoas, significa receber o rosto, que é fazer um julgamento e estabelecer diferenças, baseado em fatores externos, em questões exteriores, como a aparência, o status social ou a raça. Se nós recebemos uma pessoa, se nós estamos frente a frente com ela, se nós comungamos, se nós tratamos uma pessoa, depois de analisar, depois de julgar a sua aparência exterior, status social, sua raça, a Bíblia fala que isso é discriminação e isso é pecado. Deus nunca agiu assim. Romanos 2, Efésios 6 e Colossenses. Alguns textos. Logo, o povo dele deve imitar o próprio Deus nessa questão de discriminação. Se Deus não fez essa acepção, se Jesus não fez e a Bíblia nos orienta, nós temos que seguir esse exemplo. Nós não podemos discriminar as pessoas. A preocupação de Tiago foi demonstrada por Moisés em Deuteronômio 10, 17 e 18, que nós lemos no começo do culto. Desde lá, essa questão já vinha sendo colocada. Levítico 19, verso 15. Abra o seu livro sagrado, a sua Bíblia, nesse texto. Levítico 19, 15. Para que nós possamos, então, vamos perceber que esse tema do pecado da discriminação não é algo novo ou do Novo Testamento. É um conceito que a Bíblia já vem apresentando de muita longa data. 19:15. Não farás injustiça em um julgamento. Não favorecerás o pobre, nem honrarás o poderoso, mas julgarás o teu próximo com justiça. Esse é o princípio de Deus para as nossas vidas. O favoritismo baseado em aspectos externos é incompatível com a fé que nós professamos em Jesus Cristo. Não há como comparar ou não há como conviver com as duas questões, a fé em Jesus e o favoritismo que faz a distinção de pessoas. Porque o próprio Jesus, irmãos, ele veio para destruir, para derrubar as barreiras de separação, as barreiras de nacionalidade, a barreira de raça, de classe, de gênero ou de religião. Jesus veio para romper com essas barreiras, ele veio para eliminar essas barreiras. E se nós, como o Tiago fala lá, irmãos, vocês que têm fé em Jesus, vocês que têm fé no Senhor, fazem discriminação, vocês estão construindo as barreiras que eu já derrubei há muito tempo. No entanto, hoje a igreja não está imune a esse pecado da discriminação. E o pior ainda, não estamos preparados para lidar com os diferentes da nossa sociedade. Nós nos enclausuramos numa redoma de perfeição. E assim, tudo que está fora do nosso padrão não serve para Deus. Nós nos fechamos, nós nos enclausuramos, nós determinamos o que é sagrado, o que é profano, o que é certo e o que é errado. E tudo aquilo que está fora do nosso julgamento, da nossa percepção, nós dizemos, isso não serve para Deus. Mas é coisa que nós fazemos. E a discriminação é uma forma de expressar a nossa arrogância espiritual muitas vezes. Assim nós agimos não só para com os pobres, mas para com as cores. A pessoa é da cor diferente da minha pele, eu já trato ele de uma forma diferenciada. Se a pessoa vem de uma outra nação, se a pessoa vem de um outro país, nós tratamos as pessoas de forma diferente. Não somente com a questão de cor, mas também com as tribos urbanas. Aqui em Foz é muito comum essa questão de tribos, né? Nem índio tem aqui em Foz. Mas algumas cidades capitais têm as tribos urbanas, os góticos, os maconheiros, me ajuda aí, os emo e assim por diante, são tribos. E nós não estamos habituados com isso. As preferências sexuais, nós não estamos habilitados ou preparados para lidar com isso. Se entrar uma pessoa
estranha ao nosso jeito dentro da igreja, nós ficamos com receio. Se entrar, por exemplo, um travesti, nós não vamos colocar ele aqui no primeiro banco. Talvez o Montônio vai pedir para ele ficar lá no cantinho escondidinho, para não causar escândalo. Se entrar um bêbado, a mesma coisa, não vai colocar no primeiro banco, vai deixar ele quietinho lá no fundo. É uma forma de nós discriminarmos as pessoas, irmãos, de fazer essa acepção. Não estamos prontos para diferenciar o que é uma atitude pecadora de uma pessoa pecadora que precisa ser restaurada por Jesus Cristo. Uma coisa é a atitude pecadora daquela pessoa, outra coisa é a pessoa que é pecadora e que precisa ser restaurada. Nós não podemos confundir essas coisas. A igreja não vai aceitar o pecado, a igreja vai aceitar a pessoa que é pecadora. Mas muitas vezes nós recusamos a pessoa e não tratamos essa situação na sua vida. Ficamos seguros dentro da nossa redoma. E aqueles que quiserem fazer parte da nossa redoma deverão primeiro se adequar ao que nós convencionamos como religioso e a espiritual. Caso não se adequem, jamais entrarão na nossa comunhão. Nunca sentarão nos nossos melhores lugares. Isso é o que, queridos? Discriminação. E segundo a Bíblia, isso é pecado. Estamos nós preparados para receber e tratar com os diferentes? Nós como igreja, você como cristão, você como discípulo de Jesus, está preparado para lidar com o diferente do nosso convívio? Nós estamos prontos para receber as pessoas, tratar essas pessoas, transformar o coração dessas pessoas, ou nós já fazemos uma pré-seleção antes de elas entrarem no nosso meio? É isso que Tiago está dizendo, não façais discriminação de pessoas. Vamos receber aqueles que vêm como eles estão. Dar uma oportunidade de tratar, de mudar, de transformar. Aqueles que não se adequarem, lógico, àquilo que a Bíblia traz como princípio, aí sim, nós vamos então não nos afastar deles, mas eles naturalmente vão se afastar de nós. O que nós não podemos é pré-selecionar, irmãos, quem vai estar na nossa comunhão e quem não vai estar. Isso é discriminação, é isso que a igreja estava fazendo naquele tempo. A partir do verso 2 até o verso 4. Porque se entrar na vossa reunião um homem com um anel de ouro no dedo e roupas caras, e entrar também alguém pobre com roupas sujas, e mostrar desatenção para o que vem com roupas caras, e lhe disserdes, senta-te aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre, fica em pé, ou senta-se junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estareis fazendo distinção entre vós mesmos, e não vos tornareis juízes que se baseiam em padrões malignos. Aqui Tiago traz um exemplo de discriminação e uma realidade do seu tempo. Por isso que eu perguntei, se Tiago estivesse hoje aqui, será que ele falaria sobre essa questão de rico e pobre? Ou ele falaria sobre a questão de raça, a questão de sexualidade, a questão de preferência, a questão de conduta de padrão? Qual seria o tema que Tiago traria de exemplo para essa questão da discriminação? O que nós vemos aqui no verso 2 e verso 4, queridos, é a preferência maligna pela riqueza. Tiago estava condenando essa preferência maligna, que é a discriminação, uma preferência, baseada em padrões humanos. Tiago vai dizer que são padrões malignos. Nesse contexto era a questão da riqueza. Tiago usa como ilustração duas pessoas de aparências externas diferentes. Um era rico, anel no dedo, roupas caras, roupa fina, comprou na Daslu, comprou a calça da Morena Rosa, está com aquele sapato Ferracini, a pessoa veio chique, na estampa, na estica. E aí chegou o pobre coitadinho lá, tudo monumento, tudo sujinho, talvez por causa da chuva, do barro, não tinha carro para vir, não sujar o sapatinho no chão. E aí chegou na igreja e as pessoas começaram a tratar eles dois de maneira diferente. O de aparência melhor, o mais bem vestido, colocaram no lugar de honra. O mais sujinho, o mais simplesinho, mandou, senta lá no fundo ou senta no chão. Você não vai ter um lugar de destaque. O rico recebe essa atenção. O pobre, ele é ressachado, ele é colocado de lado, ele é excluído. Fica de pé, senta no chão. Isso não acontece quando cristãos se reúnem para o culto e o povo deveria dizer, seja bem-vindo.
Essa atitude da igreja é o que Jesus faria com aquele homem mais simples, mais pobre. Era um contexto de culto. A Bíblia diz que eles vieram para a reunião. Então, provavelmente, 2 visitantes, 2 pessoas estranhas, não eram membros daquele grupo, daquela igreja. E aí chegou então o primeiro, opa, esse é pomposo. O deputado, é o vereador, é o prefeito, é o fulano de tal, é o presidente não sei do que, coloca ele no lugar de honra. Mas o pobrezinho, coitadinho, que mora lá na Baixada, não, esse fica lá no fundinho. Esse não vai dar ibope para a igreja, então vamos deixar ele lá, excluído. Todas as pessoas têm que ser bem-vindas no meio da igreja. Com esse exemplo, Tiago esboça o tipo de comportamento que julga ser incompatível com a fé cristã, a discriminação. E agora então ele vai condenar este comportamento apresentando 2 conclusões. Primeira delas, se a igreja estava agindo daquela maneira, Tiago diz, há divisão no meio de vocês. Versículo 4. Não estáis fazendo distinção entre vós mesmos. Se a igreja estava agindo com uma forma discriminatória, Tiago estava vendo ali um sintoma de divisão entre os próprios membros, entre a própria igreja, entre o próprio corpo de Cristo. Essa divisão entre os visitantes é o reflexo das divisões que havia entre os membros daquela comunidade. A conduta cristã coerente procede de um coração e de uma mente com a mesma coerência cristã. Muitas vezes as nossas atitudes vão refletir a nossa própria condição. E dentro da igreja estava havendo divisões, eles estavam divididos de alguma maneira, e isso se refletia na atitude deles. Segundo, estão se baseando em padrões malignos. Se vocês estão fazendo distinções, vocês estão julgando em padrões que não são os padrões divinos. Com base em Levítico 19:15, Tiago condena a acepção baseada em nossos próprios julgamentos e decisões segundo padrões não cristãos, segundo padrões mundanos. Esse é o problema da discriminação. Eu julgo, eu faço a diferença baseado nos meus padrões, nas minhas perspectivas, nas minhas impressões. Eu bato o olho e digo, não, esse cara vai trazer problema para a igreja. Essa pessoa vai ser problema no nosso meio, vai estragar a nossa comunhão. Ele vai romper com aquilo que nós já estamos habituados. Então, nós deixamos ele lá fora. As preferências, irmãos, e as exclusões não refletem o amor e não refletem a graça de Deus. O amor de Deus, a graça de Deus não faz exclusão. Se usamos 2 pesos e 2 medidas, tratamos um bem, tratamos o outro mal, damos atenção para um, ignoramos o outro. Se nós agimos assim, estamos nos tornando juízes e sentenciadores. Nós estamos determinando, nós estamos batendo o martelo. Devemos dispensar a mesma intensidade para todos que entrarem em nosso convívio. Não importa como a pessoa chegou aqui, se ela chegou num Kia amarelo, se ela chegou numa Brasília marrom, se ela chegou a pé, segurando o guarda-chuva na mão, se ela chegou de S10, não importa como a pessoa chegou aqui. Nós temos que receber todos da mesma maneira, do mesmo jeito. É isso que Tiago está dizendo. Porque agindo assim, nós vamos então estar cumprindo o amor, a graça e a misericórdia de Deus. Nós não sabemos o que está no coração de cada pessoa que chega à igreja. E muitas vezes nós fazemos essa pré-seleção da porta para fora. E aí nós estamos fazendo aquilo que a Bíblia diz, que é uma preferência maligna. Seja pela riqueza, seja por alguma outra situação. Verso 5, verso 6 e verso 7. Tiago diz assim: ouvi, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os pobres para o mundo, a fim de fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Não vos desonrais, mas vós, desonrais o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que vos foi dado, o nome de cristão? Aqui Tiago nos apresenta 2 escolhas, as escolhas humanas e as escolhas divinas, que são completamente diferentes. Nós humanamente fazemos escolhas, normalmente, quase sempre, dentro desse contexto, equivocadas e erradas. Mas as escolhas divinas são escolhas boas, são escolhas certas, são escolhas que nós deveríamos imitar.
O termo pobre aqui não significa ausência de bem, mas uma pessoa que era economicamente oprimido e tinha uma inclinação para as coisas espirituais. Aquela pessoa que até tinha alguma coisa, mas ela era de uma forma abrangente, oprimida, discriminada. Essa pessoa aqui a Bíblia chama então de pobre, no sentido da opressão, no sentido desse desgaste, e também pela questão espiritual. O contexto aqui desses irmãos que Tiago manda essas cartas, não eram de pessoas ricas, não eram de pessoas abastadas, não eram de pessoas da alta sociedade, eram cristãos que viviam uma vida de opressão, uma vida difícil. E essa opressão, Tiago vai classificar como uma espécie de pobreza. As pessoas ricas não são excluídas do reino, apesar de haver uma advertência bíblica contra o perigo da riqueza. Não quer dizer então que o pobre vai para o céu e o rico vai para o inferno. Isso não é uma máxima da palavra de Deus. Eu quero ir para o céu, então eu vou ficar pobrinho porque o pobre vai entrar no céu. E se eu fiquei rico, eu vou ter que me desfazer dos meus bens porque o rico não vai entrar no céu. Não é isso que a Bíblia diz. Apesar de que a Bíblia chama a atenção para o perigo da riqueza roubar o nosso coração. Tiago trata da diferença entre as escolhas humanas e as escolhas divinas, trazendo como exemplo a questão da salvação. Deus escolheu os pobres, ele fala, do mundo para a salvação, para serem ricos na fé, para serem ricos no reino de Deus. E a Bíblia nos fala para guardar tesouro no céu, porque lá nós vamos então usufruir esse tesouro o restante das nossas vidas. Esta escolha de Deus pelos pobres contraria os padrões humanos e convencionais, que normalmente acolhe, apoia, incentiva os ricos. O materialmente rico tem a sua herança neste mundo, e que é salvo tem a sua herança no reino de Deus. Jesus conta uma história do rico e Lázaro. O rico desfrutou de todos os prazeres aqui no mundo. Lázaro estava sofrendo em angústia, em sofrimento, mas depois que ele morre, então ele vai desfrutar da presença de Deus e dos tesouros da eternidade. A partir desta vantagem espiritual da salvação, da graça de Deus, do conhecimento de Jesus, é que nós então devemos fazer algum tipo de julgamento. Não se a pessoa tem dinheiro, se a pessoa tem condição ou não, mas como que está a vida espiritual daquela pessoa, como está o coração dela. As pessoas, sejam crentes ou não devem ser avaliadas pelos cristãos, por nós, de acordo com os padrões do mundo. Ter ou não ter riqueza. Como nós avaliamos aqueles que estão fora da igreja? Como que nós avaliamos aqueles que vêm para o nosso convívio? A partir de qual princípio, de qual padrão? Qual que é a ferramenta de avaliação? A acusação de Tiago é contra o favoritismo injusto. A discriminação externa é um reflexo de algo que está acontecendo internamente. E aí, irmãos, quando nós olhamos os pecadores com um olhar de juízo e de condenação, nós estamos, na verdade, querendo punir neles a probabilidade de algum pecado que há em nós. Se eu olho para aquela pessoa e só vejo nela erro, só vejo as coisas erradas, só julgo, só critico, só falo mal da pessoa, eu estou condenando nela algum pecado que está na minha vida. Porque eu não tenho, talvez, condição ou hombridade para condenar o pecado na minha vida. Eu pego o pecado que está em mim e vejo na pessoa que está à minha volta e eu condeno então aquela pessoa, em vez de condenar a mim mesmo e as minhas atitudes. Por isso que a discriminação, ela é condenada. Porque muitas vezes nós estamos condenando e fazendo juízo da vida da outra pessoa, mas por algo que está dentro do nosso próprio coração. Não podemos excluir qualquer pessoa ou grupo baseado nas nossas convicções. Não podemos direcionar os nossos ministérios, a nossa vida, as nossas famílias baseado em padrões humanos. Ah não, filha, não namora com aquele cara que ele é um pé rapado. Olha, se você namorar com ele, casar com ele, você vai viver o resto da vida com problemas. Isso é discriminação. Ah não, filho, aquela menina é muito moreninha, muito escurinha. Não namora com ela não, isso é discriminação. Ah não, mas ele não tem nem faculdade ainda, né? Ele é empregado, ele não tem um curso superior. Então a gente começa, irmãos, a fazer discriminações em várias situações, em várias questões. Ou é muito velho, ou é muito novo, ou é muito pobre, ou é muito rico, ou é muito preto, ou é muito branco. Como igreja, não podemos ser excludentes, seja
a quem for e pelo motivo que for. Se julgamos que alguém não é bem quisto no nosso meio, com base em que nós estamos dando esse veredito? Ó fulano, você não é bem-vindo aqui. Baseado em que nós estamos dando essa sentença? Que ele não é bem-vindo. Em que padrão? Qual que é a medida desse julgamento? As escolhas humanas contrastam com as escolhas que Deus tem para nós. Verso 8 até o verso 13, Tiago fecha a ideia do texto, dizendo assim: todavia fazeis bem, se estáis obedecendo à lei real segundo a Escritura, que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vocês fazem discriminação de pessoas, estão cometendo pecado, e por isso sois condenados pela lei como transgressores. Pois qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Porque o mesmo que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. Se não cometes adultério, mas és homicida, tornas a ti mesmo transgressor da lei. Falai e procedei como quem há de ser julgado pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago fecha a ideia do texto dizendo que devemos evitar o que é o favoritismo excludente. O favoritismo que me leva então a excluir alguém do meu convívio, da minha relação. Os cristãos serão julgados por uma lei que inclui o amor por todas as pessoas, a lei áurea. Uma de suas exigências fundamentais: amarás o próximo como a ti mesmo. Esta lei é chamada da lei da liberdade aqui na carta de Tiago, a qual contrasta com a lei de Moisés. Então ele fala assim: olha, não julguem baseado na lei de Moisés, julguem baseado na lei do amor. Não julguem baseado naquilo que o meu padrão, o meu princípio está transformando, está carregando consigo. Jesus, ele traz para nós uma nova lei. O amor ao próximo no pensamento cristão inclui qualquer pessoa com quem se possa ter contato. Quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, o que ele estava querendo dizer para os judeus daquele tempo? De que o próximo não era só os seus compatriotas, os seus patriotas, não era só os judeus. Próximo era todo aquele que estava junto na sua linha de relacionamento. Próximo é qualquer pessoa que eu possa ter contato. Não é só os irmãos da igreja, não são só aqueles que se batizaram e estão aqui. Assim, a igreja que é proibida de discriminar qualquer pessoa que entre por suas portas, faz bem ao obedecer à lei do amor, mas pecamos ao transgredi-la, fazendo discriminação. O que Deus quer da igreja é a totalidade, a abrangência na sua missão. Por isso, irmãos, de nada adianta, por exemplo, pregar o evangelho, ganhar almas, se a gente não discipula essas pessoas. Nada adianta ter uma boa doutrina, uma saúde teológica, se nós viramos as costas para aqueles que estão necessitados. O conceito de missão integral da igreja é colocado aqui diante de nós. A totalidade, a integralidade da pessoa, do ser humano. Não é só cuidar da saúde doutrinária da igreja, teológica, mas é atender as pessoas nas suas necessidades. Não é só levar o evangelho, mas é levar instrução, educação, orientação. Não é só tirar a alma do inferno, mas é tirar a pessoa de uma condição de pobreza, de sujeira, de lástima. Eu já disse em algum momento que não adianta tirar a pessoa da favela apenas. É preciso tirar a favela de dentro da pessoa. E muitas vezes nós nos preocupamos apenas com a alma da pessoa, não nos preocupamos com a pessoa como um todo. Nós temos que trabalhar o ser integral. O julgamento do cristão será com base na lei do amor. E nesse ponto pesa tudo o que falamos, tudo o que nós fazemos. Ou seja, nosso estilo de vida é importante, demonstrando o amor de uma forma imparcial diante de todas as pessoas, tratando todos com a mesma intensidade, com o mesmo amor, com os mesmos princípios. O uso da misericórdia é um aspecto importante da lei da liberdade, pois é exatamente o que o mandamento do amor exige.
E a igreja estava falhando ao desprezar os pobres. De certa forma, a misericórdia é demonstrada no cuidado com o pobre, com a viúva, com o órfão, com aqueles menos necessitados, ou mais necessitados. Como igreja, precisamos estar preparados para amar todas as pessoas. Você está preparado para amar a todas as pessoas, mesmo aquelas que julgamos menos dignas? Estamos preparados para amar o mendigo, preparados para amar a prostituta, o homossexual, o drogado, o bandido, o maconheiro, o traficante? Estamos preparados para amar todas essas pessoas? Ou nós só amamos aqueles a quem nós nos identificamos? Ao demonstrarmos favoritismo, podemos fechar os céus para quem Deus esteja abrindo as portas dos céus, e abrir as portas do céu para quem talvez Deus esteja fechando essas portas. Quando nós discriminamos, quando nós escolhemos, nós estamos julgando, nós estamos cometendo erro. Para nós terminarmos, queridos, como igreja ou como crentes, não podemos criar ou cair na tentação de cometer o pecado da discriminação. Se você for tentado em cometer esse pecado, resista, escolhendo quem é ou quem não é bem-vindo no nosso meio. Não podemos cair nessa tentação de escolher essas pessoas. Se somos elitistas, seja baseado em qualquer padrão que for, esse comportamento é humano, é um comportamento maligno, é um comportamento pecaminoso. Deus não tem preferência a um, Deus não exclui o outro. Deus não diz você é bem-vindo e para o outro você não é bem-vindo. A nossa conduta cristã deve estar pautada nos princípios elementares do Evangelho, que é a inclusão e não a exclusão. O Evangelho é includente, ele inclui as pessoas, não é excludente. Quem somos nós para rejeitar aqueles a quem Deus tem escolhido? Devemos nos preparar para viver a lei do amor. Devemos estar preparados para amar o próximo. Devemos estar prontos para cumprir aquilo que Jesus tem nos dado, pois esse comportamento é baseado, sim, nos princípios da palavra de Deus. Devemos viver a lei do amor ao próximo, pois o amor ao próximo é o que nós vamos ter como princípio e parâmetro de julgamento. Nós vamos ser julgados pela lei do amor ao próximo, e não pela lei do Velho Testamento. Tiago nos traz essa recomendação: não façais discriminação de pessoas. Tratemos a todos da mesma forma, do mesmo jeito, com a mesma intensidade, com o mesmo interesse.